Olá, sejam bem-vindos a mais um AlgarCast e nessa série especial falando sobre o mercado imobiliário. A Algar, que no mês de abril lançou sua vertical imobiliária, né, com o querido Granja Marileusa como parte disso, a Algar Empreendimentos fazendo gestão de mais de 300 ativos no Brasil e mais de 140 cidades. E a gente também, nós nascemos uma empresa que faz investimentos no exterior, que é a Algar Properties também. E nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre investimento nos Estados Unidos e também de quem mora nos Estados Unidos ou fora do Brasil e faz investimentos aqui em nosso país. E para falar sobre isso, nós trouxemos aí um papa dos números, né, que é o Marco Melo, proprietário da Ares. Eu vou deixar ele se apresentar aqui, mas ninguém mais relevante do que um especialista no Brasil e lá no exterior também. Então, Marco Melo, se apresente aí para a turma aí, um amigo. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Fred. Obrigado toda a equipe da Algar Empreendimentos, do Granja Marileusa também. Muito feliz de estar aqui, né? E especialmente porque a gente tem visto um mercado crescente, um mercado que tem proporcionado para nós resultados, né? Não só financeiros, mas resultados importantes de legados, de histórias. E me alegro muito de poder falar sobre esse mercado, mas acima de tudo de viver esse mercado. Não só do lado de cá como profissional, mas do lado do consumidor também, que é importante, né? Então, eu sou formado em marketing, tenho uma pós-graduação em gestão de negócio e comunicação, também tenho um MBA em negócios imobiliários, sou proprietário da Ares Inteligência há 6 anos, uma empresa que é nova, né? Eu sou novo, mas não sou novato, né? E essa empresa, ela tem resultado bastante em todo o país, especialmente nascendo aqui em Uberlândia e indo para 6 estados já do nosso Brasil. Então, muito prazer, obrigado pelo convite. Você falou que você é um amigo, um irmão querido e acompanho, gosto e te admiro muito, Fred, viu? A recíproca é verdadeira. E é legal, quando você vende ou trabalha num segmento que você acredita muito, você acaba consumindo ele, né? E, Marco, você é investidor dos Estados Unidos, né? Você viu uma oportunidade não só de qualidade de vida para sua família, mas também uma oportunidade de negócio, né? Conta um pouquinho para nós aí como é que surgiu essa ideia, quando isso despertou em você, para você investir lá nos Estados Unidos. Tudo inicialmente começou como um sonho de criança, né? Eu não tinha condições de viajar para fora do país e isso passou a ser uma conquista, né? Minha mãe sempre falava assim, eu brincava, mãe, todo mundo da minha sala vai, menos eu. Ela falava, um dia você vai. Aí com 29, 30 anos eu liguei para ela e falei assim, mãe, um dia chegou. E eu pisei na terra e gostei demais, porque além de tudo foi uma sensação de conquista, de superação. Essa história foi ganhando muito corpo, porque minha família também foi gostando muito dessa terra, que é os Estados Unidos. A gente passava férias e, enfim, espiava de fato a terra. E aí, em determinado momento, a gente começou a chegar no Brasil com um papo de diversificar investimento. Era aquela guerra entre mercado financeiro e mercado imobiliário, uma guerra boba, né? Mas o mercado financeiro falava de cá que tinha que lastrear dólar, o mercado imobiliário falava, não, tem que comprar imóvel. E aí, por fim, eu cheguei a um ponto de entender que era um investimento que daria essa diversificação, né? Ter uma parte do meu patrimônio em dólar faz parte de um planejamento da minha vida. E aí eu passei a estudar. E aí eu falei, cara, eu trabalho com o mercado imobiliário, né? Por que eu vou investir em outras coisas nos Estados Unidos a princípio? Então eu resolvi investir em imóveis e comecei a estudar esse mercado, que é um mercado fabuloso, né? Quando você vê que os Estados Unidos ele recebe 77 milhões de turistas. É gente, hein? Cara, o Brasil, no ápice de visita de turistas, foi a Copa do Mundo 2014, foram 6 milhões. Então, você imagina assim, a quantidade de visita que um país como os Estados Unidos recebe, e uma cidade como Orlando também, sendo mais específico, na Flórida, é a cidade hoje mais revisitada do mundo, né? Então, isso começou a me chamar a atenção. E a gente que vai, às vezes, para lá, acha que é só brasileiro que está lá.
Mas não é, porque você fala assim, Fusca azul, começa a aparecer Fusca azul, né? Então você encontra muito brasileiro, porque o comportamento do brasileiro é igual. Então, às vezes, você vai no mesmo lugar, você frequenta, né, as mesmas coisas, e aí você acaba entendendo que, pô, tem muito brasileiro, mas não tem. Em 2024 foi 1,9 milhões de visita de brasileiro em 77 dos Estados Unidos inteiro. Bem pouco, se a gente olhar assim. É. E a moeda, assim, e como é que começa? Eu fico pensando assim, né? A gente tem visto as pessoas começarem a falar, né, dessa diversificação dos investimentos, né? Aqui na Algar, nós acreditamos tanto que nós investimos nos Estados Unidos, compramos alguns ativos imobiliários lá, bem diversificado, inclusive ativo. Nós compramos ativos que é destinado à locação, nós compramos ativos que é destinado à moradia, que estão em fase de obra, que nós venderemos no término de obra. E por onde começa, Marco? Vamos pensar em pessoa física. A pessoa física hoje quer comprar um ativo nos Estados Unidos, quer comprar um imóvel nos Estados Unidos. Eu fico pensando lá de cá que quando você comprou na planta, né? Você contou isso. O dólar valia menos X, agora está valendo 2X. Isso significa que seu dinheiro valorizou? Valorizou numa operação... Porque lá é um pouco diferente daqui, né? Quando você compra na planta lá, o término da construção é mais rápido, né? E diferente daqui, não tem correção. Então lá você compra, o valor que você fixou lá no dia que você comprou, daqui a, 18 meses a entrega é o mesmo valor. E da onde começa então isso? Começa dessa diversificação e começa da gente entender o que acontece lá. Eu comecei muito pela demanda, né? Então, no meu planejamento familiar, pessoa física, eu tenho uma vontade imensa de viver de renda. Então, no nosso mercado hoje, a gente trabalha, a gente sabe que uma propriedade, um patrimônio, né, ele vai te render. E esse pensamento ele não pode ser um pensamento muito imediatista, embora o imóvel ele seja para multiplicar dinheiro, para gerar renda. Mas, assim, é um pensamento mais longo prazo, né? Porque nem sempre no começo as taxas, os retornos vão ser aqueles que você esperava. É importante a gente falar isso e ser bem real. Então, quando você pensa a longo prazo, você tem uma cabeça mais paciente. Então, eu comecei por onde? Pela demanda. Então, se eu vou investir num lugar que eu preciso viver de renda, eu preciso ter uma demanda latente. Então, esse número que eu te trouxe agora é um número importante para mim. Eu comprei a minha casa lá em 2022, por aí. Então, já se falava de uma abertura de um novo parque em Orlando, que é o Epic da Universal. E também já se falava da Copa do Mundo 2026, que vai ser Canadá, México e Estados Unidos. Então, eu escolhi uma cidade para comprar que é base da Copa do Mundo, base de treinamento, base de clube, base de time e base de gente usando, né? Depois que eu entendi que tinha demanda, eu fui para o tipo de imóvel. Bacana a gente falar isso, porque no comecinho eu queria comprar um negócio mais em conta. Aí eu comecei a pensar, não, já que é o primeiro, vamos pensar em uma coisa com menos risco e tal. E aí eu fui tendo muita consultoria lá, diga-se de passagem, de pessoas importantes. E mesmo você sendo do mercado, foi importante ter uma pessoa lá para te prestar essa assessoria. Porque a gente sabe a base, mas assim, a pessoa que vive lá e que tem os números e que entende e que pode te assessorar, vai te ajudar a tomar a sua decisão, né? E aí, essas pessoas me conduziram a essa tomada de decisão, porque o tipo de imóvel é muito diferente da gente pensar aqui. Quando alguém viaja, eu não posso disputar com hotel. Então, o número de quartos da casa que eu compro, ela vai fazer total diferença na raridade que ela vai se tornar. Por quê? Porque, de repente, todo mundo que está viajando está economizando centavos ali, né? Então, o cara vai olhar o hotel que é bom, mas que é um preço melhor. Então, para ele ficar entre hotel e casa, eu não posso pegar uma casa que seja próxima de um hotel. Porque sempre, por conta de $1.000, $500, eu vou perder. Que legal. Embora você viver a tua viagem em uma casa seja muito diferente do que você viveu num hotel, né? Mas na conta, no fritar dos ovos ali, o cara quer economizar para comprar mais roupa, ir mais no parque, entendeu? Então, quando ainda você se sente em casa, né? Se sente em casa. E quando você tem um movimento de tipologia que a tua casa ou o teu imóvel vai se tornando mais raro,
Então a procura vai sendo diferente. Então isso faz total sentido para que eu tenha ocupação, para que eu consiga agregar um valor de diária melhor, né? Então imóveis mais raros, né? Com mais quartos, mais dormitórios, mais bem localizados, então eles vão se tornando exatamente mais rentáveis. E não muda nada, viu? Porque o que é localização aqui é localização lá também. E olha que legal isso. Diversificar, né? A gente falou um pouco aqui, o Marco falou sobre a importância de diversificar o investimento. Conseguir fazendo isso pensando na qualidade de vida da sua família, né? Junto com o seu planejamento futuro, ele falou sobre o planejamento de ter renda, né? Então ele conseguiu conectar isso, mas me chama muita atenção da importância, né? Ele trouxe vários fatores aqui que auxiliaram na tomada de decisão. O fator de localização, super importante, né? Sobre as épocas, né? do ano, onde é que ele vai ter um pico ali de remuneração melhor, como é que isso vai se precificar, essas locações no tempo, isso foi relevante. E tudo isso pensando no seu projeto de vida futuro da sua família, de ter um lugar para ir, se sentir em casa. E aí vem a importância do profissional para orientar em toda essa jornada. O Marco, mesmo sendo um grande especialista do mercado, e reforço, um grande especialista do mercado, ele buscou um profissional que o orientasse nessa jornada de como, onde fazer o investimento nos Estados Unidos no melhor tempo possível, né? Porque não é só sobre pegar o dinheiro e imaginar ali, né? Acho que tem muita gente que errou no mercado imobiliário como um todo, né? A pessoa que quer investir ali, você passa um tempo ali e fala, agora eu vou realizar o sonho, depois vira um pesadelo, porque foi mal orientado, né? Um imóvel, um investimento que te dá a condição, primeiro, de multiplicar seu dinheiro, né? Porque tem as nuances da moeda, mas também tem o bairro de desenvolvimento, é uma coisa que a gente bate muito aqui, né? Então, para o investidor que quer ganhar dinheiro, naturalmente ele precisa pegar um lugar em desenvolvimento, né? E tem também a questão do lazer. Então, geração de renda, multiplicação de dinheiro e lazer. Porque, então, enquanto eu não estou lá, a casa está rendendo para mim. Uhum. Né? Mas o dia que eu tiver, eu estou hospedado na minha casa, do jeito que eu gosto, com as minhas coisas. Então, isso faz muita diferença. A curiosidade em relação à localização, porque os Estados Unidos é grande. Então, ao mesmo tempo que você pode ir para o sul, você pode ir para o norte, você pode ir para o centro, mas a gente tem uma noção sobre esses 77 milhões de quem que visita os Estados Unidos, né? Então, de novo, eu achava que era brasileiro, daí eu fui ver que o canadense, né, o norte-americano, o canadense, é o cara que mais utiliza a Flórida, porque eles vivem mais no frio, nas temperaturas mais baixas, e buscam temperaturas mais quentes e lugares mais tropicais, né? Digamos assim. Acho que por isso que o brasileiro gosta. O Canadá é mais frio, né? É mais frio, o norte é mais frio, uhum. né? Aí vem na sequência México, então Canadá, México, depois vem Reino Unido, aí depois vem Índia. E você consegue locar para todos esses países? É porque, naturalmente, você tem especialistas lá também que cuidam para você, né? Isso é importante dizer. Então, são mais de 95 plataformas que o seu imóvel fica alocado. Claro que a mais famosa é o Airbnb. Uhum. Então, o Airbnb hoje é universal. Então, o cara da China, de qualquer outro lugar do mundo, ele pode clicar e ver a data e pinar, né? Exatamente onde ele quer ficar. E aí vai as nuances, as variáveis, se é perto, se é longe, se está próximo da Disney, se não está próximo. Eu falo, Fred, que pontos fortes, eu escutei isso hoje de um grande amigo, pontos fortes, muita gente tem, até seu concorrente, mas diferencial, não. Porque diferencial você tangibiliza e é único, né? Eu peguei um gancho aqui, você falou um negócio que vai fugir um pouquinho do nosso contexto, mas a gente pode fechar o investimento aí lá nos Estados Unidos agora. Mas ele pegou uma palavrinha ali, né, de uma empresa que nada melhor para testificar as coisas do que o case. Porque a história todo mundo pode contar, né? Sim. Você pega ali, você lê uma história ali, põe um prompt ali, você vai ler uma história, pá, você tem uma história. Mas nada melhor para testificar que o case
do investimento. Então, o Marco é um investidor nos Estados Unidos, ele é um investidor no Brasil e tem uma empresa de inteligência imobiliária, mas a importância de conhecer do negócio e de saber como construir um investimento imobiliário. Marco, ele lançou um produto aqui no Granja Marileusa, e esse produto que ele lançou, ele construiu, né, os seus diferenciais para os investidores em cima de um estudo que ele fez do Airbnb. Foi. Conta isso para nós, Marquinhos. Foi, como é que foi? Aí. Conta esse case, porque o case vai ilustrar bem a importância de ser bem assessorado, a importância de você que está investindo saber o porquê, onde você está investindo. E o legal é exatamente construir um argumento, né? Lançamento nós temos muito aqui na cidade, né? Mas por muitas vezes os profissionais de venda eles não sabem argumentar o que eles estão vendendo, porque gostam de vender as características. E em especial, no dia do meeting, acho que tinha em torno de 600 corretores aqui. Foi um dia marcante, um projeto também marcante. E a gente sabe que Uberlândia hoje recebe praticamente no nosso aeroporto quase 500 mil pessoas no ano, né? E o aeroporto aqui está passando por uma ampliação para 2,5 milhões de passageiros. Então vai elevar o patamar da nossa cidade, enfim, dos entrantes, né? E começou por essa curiosidade, né? O cara que desce no aeroporto, ele precisa de um lugar que tenha conexão com a cidade e que resolva a vida dele rápido. Já imaginou se esse lugar, então, resolvesse a vida dele, tivesse conexão com a cidade, mas que fosse um lugar estruturado, um lugar gostoso, né? Por mais que seja um short stay, 4, 3 dias, mas que fosse um lugar que marcasse a vida dele. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, porque quando eu vou para São Paulo, eu sempre procuro locais que ficam próximos do aeroporto, né? Por conta do trânsito, etc. E aí eu comecei a fazer uma consulta num raio de 2,5 km daquilo que tinha como hospedagem aqui próximo do Granja Marileusa. Aí encontrei 3 hotéis. O primeiro esgotado, o segundo esgotado e o terceiro resta uma vaga. Sabe quando aparece no book lá? Última vaga. E aí eu fiquei mais curioso ainda. Eu fui para a plataforma, né? Fui para o Airbnb e a hora que eu coloquei o Granja no Airbnb, eu vi a falta de oferta. E aí eu coloquei uma pergunta, né? Printei esse mapa do Airbnb sem nenhum pino e escrevi assim: o que essa imagem representa para você? Para 600 corretores. E aí é uma dinâmica, né? Então o cara entrou pelo celular e aparecia na tela, no momento que ele respondia, aparecia na tela em tempo real. E aí várias pessoas, não, aqui representa o futuro, aqui representa o desenvolvimento da cidade, aqui representa um lugar gostoso de se viver. E foi bom porque as pessoas continuaram colocando a crença delas naquilo que era o bairro, o desenvolvimento do bairro. Ninguém respondeu que aquilo ali era o mapa do Airbnb. E a gente construiu essa estratégia baseada nisso. Tanto foi que está totalmente ligado com as que nós estamos falando de exterior, que grande parte das unidades que nós vendemos aqui foi para gente de fora de Uberlândia, inclusive dos Estados Unidos. Então, essa sacada, ela gerou o que no comprador ou no investidor? Bom, se é um lugar que não tem oferta, eu não tenho régua e parâmetro de locação. Então, na medida em que eu coloco, isso já acontece aqui para alguns imóveis, na medida em que eu não tenho oferta, então eu posso dominar o preço médio de locação. Isso é um ponto hiper positivo. Na medida que eu tenho escassez de produto, eu consigo vender a escassez para o investidor e para o cliente final. E na medida em que eu tenho a demanda de novo, ela voltando para nós, eu consigo ocupar esse projeto, né, para o investidor ou para quem estiver colocando num short stay ou num aluguel convencional, eu consigo ocupar de uma forma rápida. Remunerar o dinheiro mais e rápido. alta também, né? Então eu tenho o melhor dos mundos, eu tenho ocupação e tenho ticket alto de diária. E aí, cara, foi a grande sacada do momento. Com isso a gente foi trazendo números de
de tarifa média de aeroporto, né? Assim, as pessoas gastam, Fred, para estar aqui em torno de R$575. Isso aí, assim, em setembro de 2024, esse dado, né? Mas R$575 para estar em Uberlândia, preço médio. Olha que fantástico isso. O Marco construiu um lançamento de um produto entendendo a demanda, oferta e demanda latente, né? Vai ter muita demanda por short stay, né? Que é uma diária. Num local que está 1 minuto, 2 do aeroporto, né? O aeroporto está bem próximo aqui de nós. E num local onde é que a pessoa vai vir ter uma diária e ter uma experiência, né? E um fato relevante que eu gosto muito para quem é investidor no mercado imobiliário, um investidor que busca entender mesmo se o capital dele vai ser bem aplicado, se isso a médio e longo prazo, porque é o que o Marco falou no início ali sobre investir nos Estados Unidos. No início, nem sempre você vai ter o retorno que você imaginou, ou que lhe foi prometido. Mas ele chega através não só da valorização do ativo, mas nesse caso, onde é que ele vai receber em diárias. E um fato relevante, esse produto foi lançado em setembro do ano passado. Setembro do ano passado. Setembro de 24. Ele vai ficar pronto 26, 27. Ou seja, quem comprou em 24 já vai capturar a valorização, o aeroporto já vai estar pronto, o produto vai chegar, vai estar pronto. E o bairro mais desenvolvido ainda. O bairro mais desenvolvido ainda, e ele vai ser ainda a única oferta de short stay do Granja Manileuza. É isso aí. Aeroporto. Olha que fantástico, tanto que esse investimento, quem fez esse investimento em 24 vai ficar muito feliz, hein, Marco? Eu vou ficar feliz, porque eu também comprei, entendeu? então assim, eu acreditei demais nisso, né? E a resposta foi avassaladora. E conhecer, né? A gente teve outros movimentos que aconteceram no Granja nesse período, né? Mas a gente não está aqui para falar do Granja, mas a importância de saber assim, nós tivemos a notícia que vai chegar um hospital no Granja. Esse hospital vai precisar de pessoas, de espaço para as pessoas se hospedarem enquanto elas estiverem fazendo tratamento. Vai chegar novas empresas familiares. E chegou uma outra empresa de inteligência artificial aqui que recebe muito executivo de fora. Essas pessoas precisam de lugar para ficar. Então, quem investiu em 24, olha a importância de você ser bem instruído no investimento imobiliário. Quem fez o investimento em 24 vai começar a remunerar lá final de 26, 27, no momento onde é que ele vai surfar uma onda. Claro que vão chegar outros imóveis, mas até lá talvez você vai largar com o seu investimento com uma remuneração muito maior do que você esperava naquela época, né? Então, a importância de você ser bem assessorado. Agora, você trouxe um outro dado que é interessante. Muita gente fora comprou aqui. Comprou. Na verdade, a maioria, né, esmagadora do projeto veio de fora. E a gente veio identificando também o raio de 200 km de Uberlândia. Então, a gente tem cidades aqui próximas, Patos, Patrocínio, Tuiutaba, Itumbiara, enfim, que usam a nossa cidade, mas não usam em tempo integral, né? Ou seja, a semana toda. Então, tem médicos que atendem aqui, né? Porque aqui tem um hospital escola, tem um hospital da UFA aqui, próximo. Então, tem médicos que vêm para ficar 2, 3 dias. E o dia que ele não está aqui, ele ainda remunera o investimento dele. Até na planta, a gente conseguiu identificar que, olha, os médicos que vêm de fora, normalmente eles não querem um estúdio, eles querem sentir em casa nesses 3 dias que eles estão aqui. Então, a gente tinha planta de 31, 33, mas a gente tinha planta de 40, 44, que aumentavam uma sala, praticamente. Então, esse cara foi mais nessa planta, para ter mais conforto, né? E enquanto ele estivesse aqui. E quando ele não estiver, obviamente, tem um diferencial para poder passar para quem vai alugar. Será que tem uma oportunidade aí? A gente vê que cidades menores, a gente tem gente bem capitalizada, né? A gente tem pessoas que moram, não querem sair da sua cidade e elas acabam não tendo dentro da sua cidade onde diversificar o investimento. A gente vê um agronegócio, ela acaba investindo mais em terra, ela acaba ficando sem opção. Você acha que tem uma oportunidade aí dessas pessoas mais capitalizadas da cidade, do interior, começar a investir nas cidades maiores? O Dr. Luiz fala muito sobre isso. Uhum. O Dr. Luiz, inclusive, na semana passada me cobrava isso, falava assim, você precisa se preparar para ofertar o Granja nas cidades menores. Você acha que tem uma oportunidade aí? Gigante. Tem uma oportunidade gigante, porque normalmente cidades menores, mais interioranas,
elas são cidades com pouco entrantes. Então acontece aquele fenômeno sempre das pessoas crescerem ali, mas já saírem para estudar fora, já irem para os principais centros e fortalecer esses principais centros. Então, Uberlândia, o que está acontecendo com Uberlândia hoje é que a gente tem recebido muita gente para morar e viver aqui, né? Então, essas pessoas que vêm, saem de algum lugar. Então, normalmente, o entorno da cidade, do grande centro, né? Ele espelha mais o interior e o interior acaba tendo poucas ofertas e poucas oportunidades, né? Às vezes com poucas e mais demorados retornos. Então, esse fortalecimento para a cidade foi tirando as pessoas também da caixa. Muito imobiliário hoje em Uberlândia vai fazer rodadas de negócio fora. Inclusive, desse produto mesmo que nós estamos citando, foi fazer fora, foi fazer patos, foi fazer patrocínio. E um dado legal também que a gente deu no dia do evento foi que 70% dos voos, então, que chegam a Uberlândia vem de São Paulo. Que legal. Então, turma de São Paulo veio consumir aqui. E o resto é dividido em grande parte Belo Horizonte, que hoje apesar de não ser sentida como nossa capital aqui em Uberlândia, né? Ela é a capital mineira, e o resto Nordeste. Então nós estamos ligados no Nordeste, em Belo Horizonte, com um percentual bom, e em São Paulo, com a fatia esmagadora. E São Paulo tá ligada no mundo, né, Fred? Não tá ligada em Uberlândia. Lá é outro cenário, né? Mas a gente começa a ver também pessoas que têm investimentos na cidade de Uberlândia, pessoas que residem aqui, começar também agora a ter um olhar como investimento para São Paulo, né? A pessoa pega o recurso dela aqui e tem investido em lançamentos em São Paulo, entendendo que é um investimento que vai ser bom também. Nós estamos falando sempre da mesma coisa, nós estamos falando de um patrimônio, né, que exercido na hora correta vai render, vai gerar e vai multiplicar, mas nós estamos especialmente falando sobre demanda, né? Então uma capital como São Paulo, como você não falar que não tem demanda? Eu acredito que esteja acontecendo um fenômeno até agradável na nossa cidade aqui de Uberlândia em relação aos empreendimentos de short stay, né? De estúdios. E eu quero fazer uma defesa, porque muita gente acha... nesse último mês de maio foram 5 lançamentos em Uberlândia, de médio e alto padrão. Dos 5, 4 foram short stay. Então a defesa que eu faço, porque você tocou no assunto de São Paulo, é que um projeto, um empreendimento solo, estúdio, ele precisa ter uma ancoragem. Então São Paulo, ela chama atenção pelas ancoragens. Sempre estúdios próximos de metrô, sempre estúdios próximos de hospitais, sempre estúdios próximos de vias de acesso, né, que vão fazer as pessoas chegarem mais rápido nos compromissos. Isso tudo faz parte da escolha de localização e do investimento, porque o patrimônio, como é longo prazo, né, então normalmente você tem que avaliar as características dele hoje, mas daqui a 10, daqui a 15. Né? E tem um comportamento da geração também, né? Porque a geração atual, né, e as próximas, né, a gente pensar que é um investimento imobiliário para daqui 3 anos, 2 anos, o comportamento cada vez mais a gente está vendo uma geração que não quer criar muitas raízes no local, né? Os formatos de trabalho têm permitido em alguns momentos que as pessoas trabalhem de locais diferentes, né? Então ela ter essa mobilidade, né? Porque aí entra o papel do investidor, né? Num outro podcast que nós estávamos aqui, o pessoal falou muito sobre isso, né? O investidor agora está entendendo que locação mais do que nunca vai ser um bom negócio, seja locação para short stay, porque em outros países mais desenvolvidos isso já é uma cultura, né, das pessoas morarem em imóveis alugados, é um percentual maior. Então, inclusive, seu nome surgiu em virtude desses dados que você trouxe em algum momento também, surgiu num outro podcast sobre isso. Então, a gente vê um comportamento da geração. Mas para você que nos assiste, né, vamos imaginar, o pessoal está nos assistindo em 2027. E eu tenho uma expectativa que em 2027 a taxa de juros, que hoje está alta, ela vai ter caído. Tem essa expectativa. Mas, e eu estou falando isso para te fazer uma pergunta e talvez começar a complicar um pouco. Hoje, Selic do jeito que está, a gente tem vários locais de investimentos, a gente pode remunerar melhor o nosso dinheiro do que comprar um imóvel na planta. Né? Se a gente olhar para hoje, a gente consegue ter locais melhores para investir.
Mas é isso mesmo? Você acha que como é que a gente vai investir com um Selic desse jeito, né, para que nos remunera o nosso capital melhor? Eu falo que o mercado ele vive ciclos de 4 anos, né? Eu tô falando sempre daqui de Uberlândia porque nós estamos aqui, então é mais simples a gente pensar aqui. Nós não vivemos ciclo de retração aqui. Nós estamos vivendo ciclo de recuperação já, de novo, né? Porque pós-pandemia a gente teve uma demanda fortíssima que continuou. Então a gente não teve a barriga, né? Ou seja, do desespero do mercado imobiliário para depois voltar no ciclo de recuperação. Então, eu já estou no ciclo de recuperação porque eu diminui um pouco a minha velocidade de vendas, mas continuo vendendo de uma forma madura. Só um parênteses, eu não acho que... É porque eu não acho que diminuiu a velocidade de vendas, eu acho que normalizou. Isso. Porque eu acho que a gente estava num punch... Isso, anormal. Anormal. Agora a gente está vendo isso. Entrar em voo de cruzeiro ali e isso se estabilizar. Né? Isso. Mas mesmo assim, empresas que estão confiantes no mercado. O mercado com Selic alta remunera melhor na renda fixa, por exemplo. Então, a gente precisa estar sempre com esse pensamento de que, eu uso imóvel, mas eu posso usar mercado financeiro um pouco, eu posso aproveitar dessa sacada. Porém, existem oportunidades de mercado imobiliário que vão rentabilizar mais do que mercado financeiro, né? Então, saber comprar. O aluguel hoje não tá ruim com Selic alta. Não. Né? Acho que você teve com 2 especialistas aqui, né? Então, assim, que não estão reclamando, né? Estou até satisfeito. Então o que eu penso? Bem satisfeito. Falando do mercado imobiliário em si, eu acredito que ainda lote, com carteira própria, né? Sem burocracia, um planejamento de compra, vai muito bem. Eu acredito que imóvel na planta vai muito bem, porque ainda continua sendo um planejamento de moradia, de pagamento, de facilidade. E eu acredito que o imóvel pronto, o imóvel de terceiro hoje, ele enfrenta sim esse mecanismo que leva o cliente ao imóvel, que é o crédito. Né? Nós estamos com um cenário mais mal-humorado, mas não é um cenário que parou. É importante dizer isso. Depois que a gente entendeu que juros pode ser revisto. Você pode portabilizar o contrato depois. Você pode fazer portabilidade. Então, as pessoas elas não têm mais aquela sensação de que estão no prejuízo com a taxa de juros. O desafio nosso hoje é conseguir o número certo de liberação de crédito, potencializar o cliente, entender que o banco precisa abrir um pouco mais a mão para liberar dinheiro. E aí voltar a conscientizar esse mercado dessa compra. Mas Selic alta ou Selic baixa, nós temos oportunidades incríveis dentro do nosso mercado. E lembrando, né, Fred, para os investidores, a atenção das oportunidades. Então, se eu estou com uma taxa alta, o que aconteceu com o meu dinheiro? O governo falou assim, guarda seu dinheiro aqui, que vou te dar uma grana boa em cima dele, não consome, porque daí eu não tenho uma inflação alta, eu tiro o dinheiro de circulação, mas eu te remunero bem para você guardar ele. Só que aí a hora que eu falo eu remunero melhor, aí o cara não deixa o dinheiro lá, ele gira de novo. E tem um outro efeito que eu e você, nós já vimos no passado, né? Porque agora, falando do imóvel pronto, né? As pessoas estão preocupadas ali com taxa de juros, né? A parcela vai ficar mais alta, mas elas estão esquecendo de um fator relevante. Todas as vezes que a taxa de juros caiu e houve facilidade de crédito, o preço do imóvel subiu. E sempre subiu mais do que a inflação do tempo. Ou seja, você vai comprar um imóvel hoje, você vai passar um período ali de 1 ano. Aí eu já estou falando mais para as pessoas que estão comprando para viver nesse imóvel. Você vai comprar um imóvel hoje, você vai financiar, você vai ter um período ali, de 1 ano de taxa de juros mais elevada. Quando a taxa de juros cair, primeira ação que você vai fazer, você vai portabilizar o contrato, você vai renegociar a taxa de juros do seu contrato. Você vai ter o efeito onde a sua taxa de juros vai diminuir e o seu imóvel vai valorizar. E esse efeito é muito positivo, seja para quem vai morar ou para quem vai investir. Né? Eu estou vivendo isso, essa transição. A casa que eu moro atualmente, eu estou de mudança, eu comprei ela, e estou vendendo ela hoje, 7 anos depois, por mais do que o dobro do preço que eu paguei nela. E mesmo na época que eu comprei, que a taxa de juros estava melhor, durante o meu período que ela ainda estava financiada, eu portabilizei o contrato algumas vezes, ou seja, eu ganhei no crédito que eu contratei na época e ganhei numa baita valorização.
Não, porque na época que eu comprei, a taxa de juros, assim como no ano que nós estamos, ela estava um pouquinho mais agressiva e depois ela veio melhorando. Então, eu consegui ganhar na compra e organizei a minha taxa de juros num cenário competitivo. Então, eu vejo que os próximos anos, quem está comprando imóvel agora vai se sair bem. Para quem gosta, né, de mercado imobiliário, assim, esse exemplo que você deu é fantástico, porque eu também passei por isso, né? O Silvinho gosta muito de falar, né, da moeda, né? E realmente o imóvel é a moeda. Teve um belo dia que eu morava numa casa anterior, continua sendo minha, eu botei para alugar, e essa foi a decisão, né? Cara, eu paguei esse preço nessa casa e eu sentado no sofá falei assim, tá errado, eu não posso estar aqui. Eu não posso estar nessa casa mais. Porque se eu alugo ela por mais de 1%, né, de rentabilidade, baseado no preço que eu paguei, eu falei assim, eu não posso estar aqui. Eu tô perdendo dinheiro, eu preciso comprar outra agora. Uhum. E com o dinheiro desse aluguel eu tenho que pagar outra. Então, assim, é uma moeda, e essa moeda, sabendo usar, ela é muito a seu favor, né? Ela é uma moeda fantástica. Então, e aí, Fred, eu começo a olhar um pouco mais para a cidade. A cidade é que você começou a falar da valorização dos preços, e a gente tem aí um estudo que desde 1925 até hoje existiram 2 momentos só que o imóvel perdeu para a inflação, né? Frente à inflação. Foi na hiperinflação, 84, inclusive o ano que eu nasci, e no impeachment da Dilma. Agora, se você pegar um gráfico de precificação, é um gráfico crescente, só ascendente. Então, essa é uma dica especial, né? Meu tio falava muito, todo o dinheiro que você tiver, coloca em imóvel. E é interessante isso, né? Quando nós iniciamos, né, o Marco teve o privilégio de lançar, né, e o privilégio foi nosso também, lançou alguns produtos, ou quase todos os produtos que estão aqui no Granja hoje. E quando nós vamos lançar um produto, né, nosso desafio é de ter aquela pessoa, aquele investidor olhando para isso e falar assim, nossa, isso aqui daqui a pouco vai valer bem mais. Porque a curva é sempre para cima, isso é um fato. Mas como para cima ela vai ser? Eu lembro que você nos mostrou um material onde é que a gente teve produtos assim que era sol do meio-dia, né? Assim, então ela estava bem para cima, porque produtos que... Eu vivi isso também na outra empresa que eu trabalhava, de produtos que a gente lançou a R$90 mil e 8, 9 anos depois eles estavam custando R$600 mil. Por quê? Porque veio a hipervalorização, o negócio deu um baita spread no tempo. Aí eu fico pensando assim, né? Você falou assim, cara, e será que daqui para frente as empresas estão acreditando? Nós vamos... a gente tem uma expectativa muito real de nos próximos, até 2027, o Granja Marileuza, só tô falando só do nosso Master Plan, dele ter um VGV de 1 bi. A gente tem dados reais que mostram que é bem possível isso já acontecer. Então, por quê? Porque nós entendemos, né? Seus dados nos auxiliam nisso, que tem demanda. Tem gente querendo comprar. Eu quero fazer uma provocação. Porque a gente está sentado dos dois lados. Tanto do lado de quem compra, como do lado de quem vende. Uhum. Toda vez que a gente chega para um cliente, ele vai reclamar do preço. Eu quero bater um pouco nessa tecla, porque há um instinto quase que natural do cliente sentar e falar, tá caro. Essa palavra, inclusive, parece até uma palavra japonesa, né? Tá caro. Chegou, tá caro. E há uma falta de percepção desse cliente sobre a cidade. A provocação é o seguinte: há 10 anos atrás e 15 anos atrás, existia um imóvel, e aí eu não falando de Uberlândia, estou falando do Brasil. Você que está nos assistindo aí, lembra de alguém que te ofertou um imóvel há 15, 20 anos atrás e que provavelmente você falou assim, isso é um papo de corretor. Sempre é a última bolacha do pacote, a última oportunidade, mas pensa comigo, alguém te ofertou e você falou, isso é um papo de corretor. Passado 15, 20 anos,
A oferta que era 10, 15, 20, 30 mil reais, tá valendo 150, 100, né? E aí quando a gente testemunha a cidade para o cliente, ele fica com um ponto de reflexão. Puxa vida, por que há 20 anos ou há 15 anos eu não acreditei nessa oportunidade, que não era um papo de corretor? E aí eu quero chegar à conclusão dessa provocação. A gente não vende a cidade hoje. A gente vende a cidade de 2030. A gente vende a cidade de 2040. A cidade de 2050. Porque o tá caro é o ruim de hoje, é o bom de amanhã. Tinha um efeito antigamente falando sobre isso. Eu já ouvi muita pergunta assim. Como é que a gente tem... Aqui em Uberlândia a gente tem pessoas que têm muita terra, né? Tem proprietários assim com terras gigantescas. Aqui a gente vive isso. Como é que esse cara chegou a ter tanta terra assim? Porque em algum momento ele entendeu, ele acreditou e comprou. Acreditou. Tem as pessoas que não acreditam e tem as pessoas que acreditam e que formam uma base de patrimônio em cima disso. Então, é isso. 2040, 2050, será que vai ser só um papo de corretor ou a cidade realmente se desenvolveu? Vamos falar daqui. Olha aí, corretor. Olha, pega essa dica aí do argumento para o investimento. Eu vendo a cidade do futuro. Né? Como é que vai estar Uberlândia em 2040? Como é que vai estar a nossa cidade em 2040? Como é que vai estar o preço daquilo que você comprou hoje daqui 2040? Daqui 2040, eu ainda vou estar muito jovem, mas vou estar aqui, espero Deus estar aqui em 2040. O que eu estou comprando hoje, como é que vai estar em 2040? Quais os frutos que eu vou colher do meu investimento de hoje em 2040? E olhando para cá, né, olhando para o Granja Marileusa, em 2013 eu tive o privilégio de lançar o primeiro residencial aqui. Quanto? Você lembra? Quanto? Valor. Lembro. Uhum. É isso que eu quero falar. 2013 eu olhava e a gente tinha que falar o seguinte: imagine você vivendo em um lugar onde tudo é especial. Porque era uma base de uma fazenda, né? Que as pessoas tinham que acreditar naquilo ali. Então a gente vendeu em 4 horas a partir do preço de R$435 mil. Né? 2025, uma casa onde a gente vendeu por 435 está valendo R$1.300.000. Olha que legal. Aí quem pagou 435 mil, que hoje alugou essa casa, a gente fala, remuneração de imóvel zero, de alocação residencial 0,5. Esse cara tá fazendo 2 hoje. Ou mais. É inacreditável. E aí você falou lá do gráfico do Sol do Meio-Dia, se você pegar esse mesmo projeto e trazer ele nos anos, você vai ver que no mínimo ele colocou em retorno 21% a 22% para as pessoas que compraram no início. E assim são os projetos aqui. Né? Por quê? Porque, de novo, um lugar que existe uma demanda, que tem um desenvolvimento estruturado, mas que projeta a cidade para o futuro, é a mesma coisa dos Estados Unidos. O bairro que eu comprei lá projeta a cidade para o futuro. E você tem que começar a pensar o seguinte, nesse mesmo bairro, nessa mesma construtora, com essa mesma empresa, hoje comercializa casas, obviamente que ela tem um design mais moderno, né? Sim. Porque, evoluiu e é assim. E hoje ela comercializa essas casas num ticket médio de 1,3 milhões de reais. É isso. Quanto que essa casa vai estar valendo daqui 10 anos? É essa a reflexão. Como é que isso vai estar daqui 10 anos? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. É um excelente olhar. Eu tenho provocado, especialmente em reuniões com clientes, reuniões um pouco maiores, eu tenho provocado esse assunto, porque o cliente fica pensativo de fato, né? Pô, mas será que realmente eu deixei lá atrás passar? E Uberlândia 2040, 50, que espaço é esse? Que desenvolvimento é esse? Eu preciso participar disso. Que legal. Então, Bom, vamos dar uma resumida aqui no que nós tratamos, né? O Marco trouxe para nós, né, a jornada dele como investidor, como turista, quase um morador dos Estados Unidos, né? Então ele conseguiu conciliar as duas coisas. Ele trouxe para nós também a importância de ser bem assessorado, né, nessa jornada para não fazer um investimento errado,
da melhor forma possível. Nos falou que localização lá também é um baita diferencial. Nós falamos também dos investimentos aqui no Brasil, de como isso tem se valorizado. Contou para nós um case de um produto que ele vendeu em 4 horas, 100% do produto. Foi um baita sucesso, e de como ele construiu as informações para fazer esse investimento, que foi muito rico para nós. Tudo isso nos levou a entender que você precisa, tanto incorporador, desenvolvedor, você precisa estar bem assessorado e ter as informações certas para ser assertivo no produto que você vai lançar, no tempo, né, na característica do consumidor. E para você que vai comprar também, seja para morar ou para investir, sempre vai ser uma moeda forte, sempre. A gente não tem relatos de quando não foi assim, sempre vai ser uma moeda forte, e de estar bem assessorado para você fazer uma boa compra. Nós estamos caminhando aqui para o final, mas antes disso eu queria tratar um outro tema com você. Nós temos visto desenvolvimento em algumas regiões algumas cidades mais aceleradas do que outras, né? São Paulo sempre está acelerado. Mas Uberlândia, nos últimos 5, 6 anos, o desenvolvimento está mais rápido do que a média para o Brasil. Um dado muito relevante, em 2021, Uberlândia, olhando para o cenário de Minha Casa Minha Vida, foi a cidade do interior do país que mais se vendeu Minha Casa Minha Vida, o que é um excelente cenário. Desenvolvimento urbano acontecendo. Depois a gente vê isso no médio alto também, um desenvolvimento muito acelerado na cidade. A cidade foi muito rápido. Mas e as cidades planejadas? Como é que você vê o futuro desse desenvolvimento? Né? A gente começa a perceber que a aceleração do desenvolvimento ele traz algumas consequências no trânsito, consequências na prestação de serviço. Como é que você enxerga, né? Tem se falado muito em cidades planejadas, em bairros planejados, que é o caso do Granja Marileuza. Como é que você enxerga isso para os próximos anos? Na posição de morador, investidor e desenvolvedor. Eu gosto da cronologia do imóvel, né? Muito bem tratada no livro Meu Imóvel, Meu Mundo, que ele vem relatando desde quando surgiu a Terra, os primórdios, os primatas, e como eles viviam, e como isso foi se desenvolvendo na Revolução Industrial, quando o mundo atingiu 1 bilhão de pessoas, e aí nasceu uma necessidade latente, que era morar perto de onde trabalha. Aí veio a reprodução menor, né? Entre 2010 e 2020, as pessoas passaram a ter reproduções menores, então a gente passou a contar 3 por casa, né? Porque sempre um filho, ou no máximo 2. Você saiu dessa média, tá? Tá, tô no 4 já, por enquanto. Tô em 4 por enquanto. Aí veio a pandemia, e a pandemia mexeu com esse projeto de lar, e a gente aponta para 2100. E eu gosto disso, porque eu acabei de falar 2040, 50, mas quando a gente tiver em 2100, há uma superpopulação estimada em praticamente 12 bilhões de pessoas no mundo. E aí, o que vai faltar? Espaço. Então, essa por si só é uma boa resposta de pessoas que desenvolvem, está nas nossas mãos, que criam projetos estruturados, planejados, mas que devolvam de novo às pessoas aquele sentimento da cidade, da rua, do bairro, do pertencer, né? Parece que ficou um pouco romântico falar sobre isso, mas a gente não encontra mais praças. Esses dias para trás eu fui numa praça, tinha até pipoqueiro, cara, olha que trem fora de moda. Pois é. Perdemos. Existe pipoqueiro, hein? Entendeu? Trem fora de moda, algodão doce, pipoca. Então, as cidades precisam voltar a ser cidade para as pessoas. E bairros planejados e cidades inteligentes, elas constroem esses acessos, essas conexões e devolvem de novo os espaços que fazem sentido. Essa é a geração que está caminhando para chegar num mundo que vai estar apertado, mas que pode ser que esteja bem desenvolvido por estruturas e bairros que conectem as pessoas de novo ao mundo. E eu tenho dito o seguinte, né? Nós, né, do lado de cá, né, olhando como desenvolvedor, né, o Granja Marileuza como desenvolvedor, a Algar Empreendimentos como desenvolvedor, é muito importante, né? O desenvolvimento ele não pode parar, mas ele precisa seguir de maneira inteligente. O que é maneira inteligente? Como é que vai estar o comportamento daqui 3, 4 anos? Porque, infelizmente, né, e eu reforço isso, infelizmente, a nossa jornada
de legalização ela é muito longa. Você fica 4, 5 anos aprovando um loteamento, discutindo, etc. Então, quando você termina de aprovar, você fala assim, ufa, aprovei. O comportamento do cliente mudou. Então, o produto hoje, já é outro, às vezes, né? Aí a gente está olhando agora aqui no Granja Maglioso, pensando para os próximos 4, 5 anos, como é que vai estar o adensamento? E pensando sempre, você falou a frase maravilhosa, né, que pensado para as pessoas. O Granja Maglioso hoje, nós construímos um desenvolvimento pensando para as pessoas. Se você olhar só como negócio esse desenvolvimento, você acaba se frustrando um pouco, porque você tem que investir muito dinheiro, muito recurso, por um retorno bem a longo prazo. Mas nós temos a característica de construir o Granja Maglioso para as pessoas, porque nós entendemos que daqui a pouco vai faltar espaço e as pessoas vão querer viver em espaços onde elas possam morar, viver, entendeu? Viver como comunidade, comunidade, é isso. Trabalhar, investir e agora inovar. Então, o grande desafio, né, mas é a nossa missão é conseguir manter, porque hoje nós já somos uma realidade, mas manter essa característica, né? Porque às vezes a gente se pega no ímpeto, chega ali no incorporador e fala, não, deixa eu comprar essa terra sua aqui, eu vou te pagar uma fortuna nela e vou fazer uma torre, mas peraí, isso vai contra o nosso mapa de desenvolvimento, daquilo que nós queremos, né? Pensando sempre olhando lá na frente. Então eu vejo que investir nesses bairros planejados, nessas cidades planejadas, e quando você trouxe para nós há pouco que nós precisamos olhar para os próximos anos, né, 2030, 2040, como é que vai estar os bairros planejados daqui a 2040? Eu não tenho dúvida que vão ser lugares excepcionais para se viver, você ter sua família. Hoje me chamou muita atenção, eu estava andando pelo bairro com um investidor e foi no horário que as crianças estavam saindo da escola, e as crianças descendo de patinete para suas casas, com total segurança, e nós temos como missão manter isso, né? Então vejo que, pensando no investidor e no morador, é um negócio que precisa muito se olhar para os próximos anos, porque vai ser um bom negócio. E a gente falou de muita gente que vem para cá, mas a gente precisa entender que a cidade também, ela se mexe. Então, bairros que estão aqui podem mandar exportar pessoas para bairros que estão aqui, especialmente por uma necessidade. Então, se a necessidade é segurança, qual bairro fala mais alto em segurança? Uhum. Se a necessidade é qualidade de vida, qual bairro fala mais alto? Então, começam a acontecer as migrações. E se a necessidade é agitação, se for uma característica de uma pessoa que quer mais agitação, maravilha. Para outro lugar e está tudo certo. Isso, né? isso. É isso. Então, são as necessidades, mobilidade, flexibilidade, conexão, natureza, tantas outras coisas segurança, que cada bairro ou região pode fornecer para quem mora na cidade, e aí as pessoas optarem pelas suas escolhas para, de fato, resolver um problema. E olha que interessante isso, né? O Granja são 6 milhões de metros quadrados, era uma fazenda que o comendador adquiriu há muitos anos atrás, e quando ele o Dr. Luiz principalmente teve a ideia de transformar o Granja, a fazenda, em um bairro planejado, sempre foi com o objetivo de deixar um legado, né, para a cidade, né, como forma de gratidão para a cidade. Então esse sempre foi o objetivo. E a gente começa a testemunhar assim, né? Eu tenho encontrado com alguns moradores, não estou falando só específico do Granja, mas de pessoas que investiram aqui, assim como você fez o primeiro lançamento da terra lá atrás, a R$400 mil, essas pessoas que investiram aqui naquela época, e que estão muito felizes aqui com o investimento que eles fizeram, com a qualidade de vida que eles têm hoje. Então eu acho que acreditar sempre, né? Porque eu sei onde é que eu quero estar daqui em 2040. Daqui 20 anos, 15 anos, eu sei onde eu quero estar, né? Então, quando eu olho para as próximas aquisições de investimentos, ou seja para retorno ou para moradia no mercado imobiliário, eu já tenho esse olhar lá na frente. Como eu vou estar daqui 2040? Em 2040, eu quero estar com os meus netos. Espero ter muitos também, assim, eu vou estar lá com 8 filhos, mais ou menos. A chance é grande. É grande, é bem grande. Então eu quero estar com os meus netos num lugar tranquilo, próximo à natureza, né, para mostrar para essa geração que eles têm espaços onde tem carrinho de pipoca. Isso. Então é isso que eu espero. E tem gente que quer ir para uma grande metrópole, investir lá, e tá tudo certo. Mas sempre, né, o mercado imobiliário não para, tem demanda, e muita demanda, sempre para isso. É isso aí.
E com certeza é um mercado perene, né? Que a gente pode viver os anos para frente entendendo que esse negócio ele não muda, né? Ele é um negócio que rentabiliza, que vai gerar renda, que protege contra a inflação e, acima de tudo, é o maior sonho das pessoas. Eu falo muito isso para os corretores. Nós estamos na profissão, a única profissão, principalmente no Brasil, que lida com o sonho das pessoas. Isso é um prazer. É isso. Bom, nosso tempo acabou, né? Ter o Marco aqui é um prazer, né, meu amigo, ter você aqui. Eu acho que a gente tem repertório para muito tempo ainda. Se deixar, a gente fica aí, né? Então, obrigado para você que esteve conosco. Obrigado, Marco, aí por trazer essa inteligência imobiliária, ainda mais no papel de não só como aquele que gere o mercado, mas também naquele de quem consome o mercado. Eu acho que esse exemplo é muito bom para o nosso fórum. Obrigado aí pelo seu tempo e deixar aí para você encerrar. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre tá falando de uma coisa que é perene, que é o sonho e que muda a vida das pessoas. Então, é um assunto que eu gosto muito e estou lisonjeado pelo convite, por estar aqui na presença de vocês, de amigos e profissionais incríveis. E que o Granja, né, cada vez mais seja um lugar de 2100. Né? Amém. Onde as pessoas vão se conectar e vão viver de uma forma feliz com a cidade. Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu.